Não sei nem pra onde eu olho. E aí, família, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Ai, gente, tá muito ruim, peraí. E aí, família, esse vídeo é o primeiro vídeo do meu canal. Eu decidi que eu vou documentar uma série que se chama 5 anos em um. Crescendo 5 anos em um. Bom, alguns anos atrás, tive uma dor assim surreal, uma dor no estômago, comecei a passar muito mal. Em casa, eu fui ao banheiro e comecei a sentir que eu ia desmaiar, que meu corpo já estava indo. Chamei meu marido e naquele momento eu vi tudo escuro, não consegui ver mais nada e acordei deitada no chão, com dificuldade de respirar. Eu não conseguia andar, eu não conseguia mexer as minhas pernas, eu não conseguia mexer os meus braços, os meus dedos estavam todos atrofiados. Fomos ao hospital e aos poucos o meu corpo foi voltando. Ali eu descobri que eu tinha tido uma crise de convulsão. E aquilo foi um sinal de alerta gigantesco de que não estava tudo bem. Eu não estava num corpo que eu gostava, eu não estava numa rotina que eu admirava, eu não estava tendo resultados na minha vida como um todo que me fazia bem. E junto a esse problema de saúde que eu tive, que eu comecei a investigar se eu tinha convulsão, se eu tinha epilepsia, comecei a fazer uma bateria de exames, falei assim, ou eu mudo agora, ou eu vou perder muita coisa. Bom que tudo isso aconteceu, porque foi a partir disso que eu encontrei novos caminhos. Então eu tive acesso a conhecimentos, ferramentas e novas visões de vida que me fizeram acessar uma mudança que eu não conseguia acessar em 5 anos de terapia. E eu falo que isso foi em menos de um ano. Em menos de um ano eu saí da Letícia, que procrastinava, que não conseguia acordar cedo, que era negligente com a alimentação, que estava pesando quase 80 quilos, que estava com os relacionamentos todos desarmonizados, com problemas de dívida, com problemas de saúde, para uma Letícia completamente diferente. Uma Letícia disciplinada, emocionalmente madura, confiante, que acorda cedo, com os relacionamentos todos resolvidos, harmonizados. Sabe, hoje eu paro pra pensar e eu falo assim, cara, que mudança. E por isso que eu falo que foi uma mudança 5 anos em um. Porque eu amadureci em um ano o que eu não consegui em 5 anos de terapia só culpando pai e mãe, só voltando na raiz. Não que não foi importante, foi muito importante pro meu processo. Mas não foi o que me fez de fato mudar, entendeu? Bom, eu basicamente entendi que eu era uma pessoa extremamente egoísta, autorreferente. Eu não tinha uma vida baseada em virtudes. Eu tinha comportamentos muito disfuncionais e tudo que a gente planta a gente realmente colhe, não tem jeito. A minha vida tinha chegado aonde ela chegou por escolhas e decisões que eu havia tomado, pelos meus comportamentos. E eu comecei a decidir a tomar pequenas e boas decisões todos os dias. Então eu comecei a construir uma vida virtuosa e a mudar de fato a minha identidade. E isso eu passei pelo espiritual, emocional e comportamental. E pelo primeiro pilar, que é o pilar da maturidade emocional. É a base forte. Na maturidade você constrói o que eu chamo de alicerce mesmo, sabe? Porque sem ele, nenhuma mudança ela se sustenta com o tempo. Porque para uma mudança se sustentar, você precisa mudar quem você é e não o que você faz. E foi isso que eu comecei a entender que era preciso. Eu precisava adquirir virtudes. Eu sou cristã, então para mim isso faz sentido. E eu comecei a trabalhar essa parte da minha espiritualidade, do meu servir, de ser algo, o que eu precisava fazer para diminuir o meu ego e conseguir ser mais útil para as pessoas à minha volta. E eu falo que a oração e o servir ele transforma, porque ele te coloca num lugar de fica aqui quietinho que você não é tudo isso, e ao mesmo tempo te transforma, te coloca, te faz ser uma pessoa muito mais confiante, muito mais forte. Eu comecei a entender quais comportamentos meus que eu precisava mudar, que eram comportamentos que não me traziam um senso de responsabilidade. Então, não querer acordar cedo, pequenas mentiras de, ai, não quero trabalhar hoje,
sabe, comportamentos que vão minando o seu caráter aos poucos. E eu aprendi que eu precisava construir uma vida virtuosa. Esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar foi o pilar da neurociência, quando eu aprofundei nesse estudo e entendi que eu precisava reprogramar as minhas emoções e entendi vários comportamentos que eu havia programado ao longo da minha vida e que para desprogramá-los era preciso repetição, era preciso autoconhecimento, era preciso entender de fato, se tornar especialista naquele hábito que você quer modificar, mas sem ação contínua, constante, aquilo é impossível de ser mudado. E o terceiro, que foi a aplicação prática numa rotina funcional. Então, hoje, eu tô na primeira fase desse crescer 5 anos em 1, que é a fase de saída da inércia, são os primeiros 15 dias, onde a gente passa por um período de dar um choque de realidade mesmo assim no corpo, com micro decisões diárias que te dão mais fortaleza, que faz você ser mais virtuoso, que faz você adquirir mais disciplina. E o mais engraçado é que, assim, eu fui mudando aos poucos a minha identidade. Então, várias sentenças que eu dizia sobre mim foram sendo transformadas como, eu não sou uma pessoa da manhã, eu não consigo mudar esse hábito, eu não sou uma pessoa que gosta de academia. Tudo isso foi mudando, foram tapas na cara que eu fui me dando em vários aspectos. E, consequentemente, quando você muda a sua identidade, quando você se torna uma pessoa mais madura, mais confiante, mais disciplinada, todos os resultados que você quer na sua vida profissional, na sua saúde, no seu corpo, nos seus relacionamentos, eles são modificados também, magicamente, porque você foca na raiz, né, que é você. E isso aconteceu na minha vida, e quando eu comecei a me especializar, aprofundar nesses conhecimentos, aplicar de fato, testar, eu falei, eu preciso agora documentar, passar por isso de novo, porque é um estilo de vida que eu quero para minha vida sempre, porque a gente está em constante evolução. E eu quero que as pessoas também vivam essa transformação que eu vivi. E que elas não esperem mais 5 anos para poder viver a mudança que elas precisam hoje. Se você quer essa jornada nova e realizada na sua vida, me segue, me acompanha nas redes. Cara, eu parei aqui de gravar e eu lembrei de uma coisa que eu não posso esquecer. Eu queria te dizer que o problema não é você, não é quem você foi até agora. O problema é quem você decide ser, a partir desse conhecimento que você está adquirindo aqui. Então, eu falo que eu sou uma pessoa inconformada. Eu busco melhorar a mim, aos meus resultados e as pessoas que estão à minha volta. Se você está insatisfeito com quem você é hoje, se você quer sair do ponto A para chegar no ponto B, não tem como você chegar no ponto B sendo a mesma pessoa que você é no ponto A. Então, a mudança que você quer parte do ponto de que você precisa alterar a sua identidade. E a partir do momento que você amadurece, que você se torna uma pessoa mais madura, mais disciplinada, consequentemente você altera os seus resultados, consequentemente você cresce. E o que te faz crescer é agir, é amadurecer, não é ficar remoendo coisas do passado. Isso é importante para você se conhecer, para você entender. A gente trabalha ferramentas de autoconhecimento no método que eu aplico em mim, que eu ensino, que eu trabalho. Mas isso é só uma ferramenta, isso não é o mais importante. Então entenda, o problema não é você, não é onde você está, é o que você decide fazer a partir disso.